Bem, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos iniciar agora uma outra etapa, do nosso curso, que a gente vai abandonar aquele movimento unidimensional, o movimento em apenas uma dimensão, e vamos passar para um estágio um pouco mais avançado do estudo do movimento, que é o movimento no plano, quando eu considero o espaço bidimensional, e também o movimento tridimensional, no espaço de modo geral. Então, nós vamos passar agora para a consideração daquelas grandezas que nós já estudamos, ou seja, as grandezas deslocamento, velocidade, aceleração, não só no seu caráter linear, unidimensional, mas também no seu caráter tridimensional ou utilizando o seu caráter vetorial, tá bom? Então, de forma mais completa, nós vamos dar atenção agora ao estudo das propriedades do caráter vetorial dessas grandezas, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Mãos à obra, Bem, como mencionado, nós estamos agora iniciando o estudo do movimento de forma geral, não só na forma unidimensional, mas também no movimento, movimento tridimensional. Então, isso envolve uma descrição vetorial do movimento. Então, o movimento agora, na sua forma geral, não ocorre apenas em uma só dimensão, mas, de modo geral, ocorre nas três dimensões. Então, convém nós destacarmos o seguinte. Vamos imaginar num espaço, num plano, por exemplo, que inicialmente nós tenhamos uma partícula, um determinado objeto, que eu vou identificar aqui como sendo um objeto pontual, tá bom? Tá aqui inicialmente, no ponto P, tá certo? Esse ponto P, ele é localizado pela coordenada R. Num determinado instante de tempo, num instante de tempo T, ele está aqui no ponto P, mas seguindo uma trajetória, ele se desloca e num determinado instante de tempo posterior, T mais T, aliás, T mais delta T, ele está aqui no ponto Q, tá bom? Então, observe que como o objeto está se deslocando, esse ponto está se deslocando nesse plano, em intervalo, em instantes diferentes, ele se encontra em posições diferentes. Então, por exemplo, no instante T, ele está na posição R de T, e no instante T mais delta T, ele está na posição R de T mais delta T. Então, essa posição R, ela é uma função da posição, como a gente já percebe, Ela é uma função da posição. Sendo assim, podemos fazer a seguinte declaração, Podemos marcar o seguinte. Por exemplo, escrever que R, o vetor R aqui, é uma função do tempo e que, por exemplo, no ponto P, o móvel estava no instante T na posição R de T. E no ponto Q, ele estava no instante T mais delta T, portanto, demorou delta T para ele ir de P até Q, tá bom? E a localização não era mais a localização do ponto P, é outro ponto, é outra localização, T mais delta T. Pois bem, o que nós consideramos agora, o que a gente pode observar da figura, é que vetorialmente, podemos escrever vetorialmente, como sendo R de T mais delta R é igual a R de T mais delta T. Uma vez que saindo da origem, eu vou seguir até o ponto P, tá bom? Eu vou seguir até o ponto P, saindo da origem, eu vou seguir até o ponto P e de lá sigo ainda delta R e o resultado é o mesmo R de T mais delta T, tá bom? A definição, então, nos leva à seguinte conclusão,
essa declaração nos mostra que ΔR é igual a R de T mais ΔT menos R de T. De fato, vamos colocar aqui que uma definição, né? Esse ΔR é o deslocamento da posição, tá bom? É o deslocamento na forma vetorial. Ok. Bem, daqui a gente vai agora visitar, nós já falamos sobre o deslocamento, né? O vetor posição, tá certo? Agora vamos falar da velocidade. Como é que fica então a velocidade? A gente já pode agora expandir isso para os outros conceitos, né? Aqui nós temos que podemos escrever assim, ó, logo, quando a gente fala velocidade, média, né? Velocidade média, então eu vou botar assim, olha, agora perceba que eu estou escrevendo a velocidade no caráter vetorial, tá bom? Essa barra aqui é para dizer que é média, né? Ela é definido como ΔR, olha só, como ΔR sobre ΔT. Ou seja, vai ser ΔR, vai ser R de R vetor, né? R de T mais ΔT menos R de T sobre ΔT, tá bom? Lembrando que esse ΔT, ele é o instante final menos o instante inicial, né? O instante final aqui é T mais ΔT e o instante inicial é T, não é isso? Então, fazendo aqui as contas, é ΔT, tá bom? Muito bem, além disso, nós vimos que essa é a definição de velocidade média e que a velocidade instantânea, V de t, é definida como dr dt, a derivada temporal da posição, que é o limite quando ΔT tende a zero de quem? Ó, de R de t mais ΔT menos R de t, ok? Quando ΔT tende a zero. Vamos marcar então essas vamos destacar aqui de modo bem assertivo essas definições, tá certo? Ó, eu vou marcar isso aqui, ok? Vou marcar isso, tá bom? E vou marcar isso. No espaço tridimensional, a gente costuma representar, né, o vetor R, posso escrever assim, ó, se R no espaço tridimensional, se R de t é igual a x, podemos escrever, né, a x i chapéu mais y j chapéu mais z k chapéu. Lembrando, quem é i chapéu, j chapéu e k chapéu são os versores, tá? Os versores direcionais que definem os eixos do plano do espaço cartesiano, tá? Das coordenadas cartesianas. Então eu escrevo assim, o x no eixo x, quem define é o i chapéu, tá bom? No j, no y, quem define é o j chapéu e no z, quem define é o k chapéu, ok? Alguns livros, né, como a gente sabe, eles vão representar, eles podem substituir esses vetores i, j e k chapéu por x chapéu, y chapéu e z chapéu, tá bom? Não faz diferença. Bem, se isso aqui é verdade, então podemos escrever, né? Se representarmos o espaço, né, a posição dessa forma, então quem é o v? Quem é a velocidade? V de t vai ser d dt de quem? D dt de x i chapéu mais y j chapéu mais z k chapéu. Ou seja, vai ser i chapéu dx dt mais j chapéu dy dt mais k chapéu dz dt. Então, nós vamos chamar isso aqui, vamos denominar isso aqui, olha, por exemplo, isso aqui de
Vx, isso aqui de Vy e isso aqui de Vz. Portanto, né, isso aqui é uma informação que a gente já conhece, tá bom? Não preciso deixar aqui. É só um comentário para a gente relembrar de onde vem, né? Portanto, nós podemos escrever que a velocidade, a velocidade instantânea vai ser Vx I chapéu mais Vy J chapéu mais Vz K chapéu, ok? Então, a velocidade, como grandeza vetorial, ela é dada pela derivação. Cada componente, né, é a derivada da posição, tá certo? Cada componente do vetor velocidade é a correspondente ou a respectiva derivada temporal daquela componente, da componente do vetor posição, tá bom? Muito bem, então de forma análoga nós podemos até aplicar esse raciocínio para determinação ou para a gente derivar uma expressão para aceleração. Vamos ver como fica? Bem, então no caso da aceleração, nós vamos ter, né, lembrando que a aceleração média é definida como a variação da velocidade, né, no tempo, ok? Então, isso aqui como sendo a velocidade no instante, velocidade vetorial, né, no instante t menos mais delta t, menos a velocidade no instante t, tudo isso dividido por ΔT. Então isso aqui é a aceleração média, né? Bem, a aceleração instantânea vai ser definida como limite, né? Já definimos isso, quando ΔT tende a zero, de quem? De ΔV, ΔT. Ok? Ou seja, a aceleração instantânea como sendo dv dt. Bem, no slide anterior nós já definimos, né? Se v de t ele é I chapéu dx dt mais j chapéu dy dt mais k chapéu dz dt, que nós representamos cada uma dessas derivadas como as componentes de v, né, naquele eixo, né, no eixo x, y e z, respectivamente. Então isso aqui vai ficar vx i chapéu, vou escrever esse i melhor, vx i chapéu mais vy j chapéu mais vz k chapéu. Então, quem é a aceleração? A aceleração instantânea vai ser dv dt, onde v é uma função da velocidade, como a gente observa, né? Então aqui nós vamos ter I chapéu dvx dt mais, ou vamos fazer devagarinho, né? Pode ser isso, né? Pode ser ddt de quem? De I chapéu ou Vx I chapéu mais Vy J chapéu mais Bz K chapéu igual a I dvx dt mais, agora em termos, que é I chapéu, né? J chapéu dvy dt mais K chapéu dvz dt. Novamente, como a gente fez da outra vez, chamando isso aqui como AX, chamando isso aqui de AY e chamando isso aqui de AZ, chegamos então à expressão de que a aceleração pode ser dada ou é I chapéu, temos que escrever assim, né? AX de chapéu mais AYJ chapéu mais
AZ, K, chapéu. Pronto. Vamos marcar essas relações, tá bom? A gente vai ser útil pra gente. Ó, eu vou marcar essa aqui, ok? Essa aqui. Depois, essa também é importante. A gente vai sempre estar trabalhando com ela, tá? E chegamos na forma vetorial da aceleração, tá bom? Vamos aplicar agora esse conhecimento, tá bom? Essas relações para o movimento circular uniforme, tá? Que é um tipo de movimento bem interessante, tem muita coisa para nos ensinar, né, a respeito da aplicação vetorial do movimento. Então, olha, o movimento circular uniforme ele está presente, né, em muitos momentos da nossa vida, né? Então, desde o movimento do ventilador, movimento da roda gigante, máquinas que funcionam, né, com base no movimento circular e até, olha, por exemplo, a conexão, né, entre as polias. Aqui é interessante que só uma gira e a outra fica parada, né? Mas tudo bem. Então, o que a gente tem aqui é exemplos de movimentos circulares. Agora, o movimento circular uniforme é aquele em que a velocidade, olha, como aqui no ventilador, a velocidade é constante. Então, vamos já considerar isso, tá bom? Muito bem, então, para a gente enxergar melhor como funciona, olha, o movimento circular uniforme, ele tem algumas forças associadas. A gente vai ter aqui uma velocidade tangencial, que como o nome já diz, é tangente à trajetória, que a gente tem uma trajetória circular, ok? E temos também um vetor que aponta para o centro, uma força centrípeta que prende a partícula nessa trajetória. Porque se não fosse assim, ela seguiria uma trajetória retilínea e tangente a essa curva aí, tá? Que é a trajetória ou a direção indicada pelo vetor velocidade, tá bom? Então aqui a gente está vendo dois vetores, tá? Um vetor velocidade, que é tangente à trajetória circular, e um vetor aceleração centrípeta, que aponta para o centro, ok? Vamos olhar com mais detalhes, com mais carinho para esse tipo de movimento, a descrição vetorial desse tipo de movimento. Bem, aqui a gente observa na figura que quando o objeto está no ponto A ou no ponto B, ele ocupa posições diferentes, né? Está no ponto A ou no ponto B, mas de uma trajetória circular, ele está descrevendo uma trajetória com raio fixo, tá bom? A origem do sistema de coordenadas, do XY, ele é o ponto O, a origem, tá bom? O ponto XY, e é o centro da trajetória, tá ok? Então, aqui a gente tem alguns pontos interessantes, que o vetor velocidade, ele tem direções distintas, né, conforme a gente está numa posição distinta da trajetória. Então, por exemplo, no ponto A, o vetor velocidade tem essa orientação, lá no ponto B, o vetor V tem essa outra orientação, ok? Então vamos olhar com mais atenção esse tipo de movimento, a descrição vetorial dele, tá? Bem, inicialmente, o que a gente precisa considerar é que no movimento circular uniforme, né, vamos lembrar, a partícula percorre uma trajetória circular a uma velocidade constante, tá bom? Então essa trajetória, como a gente já mencionou, tem raio R, tá? E observando a figura, num determinado instante de tempo, essa partícula ela vai estar na posição no ponto A, ok? Vai estar aqui no ponto A, tá? E em outro instante de tempo vai estar aqui no ponto B. De modo que no intervalo de tempo ΔT, tá? Vou marcar aqui de outra cor para ficar melhor. No intervalo de tempo ΔT, ele percorre a distância ou o arco, né? Melhor, percorre o arco AB, tá certo? Ó, percorre essa trajetória aqui, ó, certo? Percorre essa trajetória que corresponde, né, a um ΔL, tá?
correspondente a um ΔL, tá bom? Muito bem, nesse mesmo intervalo de tempo que ela percorre o ΔL, ela cobre esse arco aqui que é φ, tá certo? Esse arco que é φ. Ou, no caso aqui, né, um ΔΦ é mais apropriado, tá bom? Ou seja, um ΔL em deslocamento linear em cima da trajetória e, de outra forma, também um arco, né, um arco ΔΦ. Ou seja, a velocidade, então, com que ela percorre, a velocidade tangencial com que ela percorre o arco, pode ser dado por ΔL por ΔT, tá bom? A velocidade, ΔL, aqui é a velocidade média, ΔL por ΔT, ou melhor, a velocidade instantânea como sendo dl dt. E se eu lembrar da relação entre ΔL e ΔT, eu vou lembrar que ΔL é igual a R ΔΦ, entre ΔL e ΔΦ. Né? Se eu lembrar da relação entre ΔL e ΔΦ, eu vou lembrar que ΔL é R ΔΦ, ou seja, posso escrever, por exemplo, L como sendo Rφ dt. Logo, a velocidade vai ser, o R é constante, né? Vai ser R dφ dt. Dφ dt é a variação da posição angular φ com relação ao tempo, que eu posso chamar de ômega, R ômega, onde ômega é a chamada velocidade angular. Ok? Então, podemos concluir, por exemplo, que a velocidade tangencial ela se relaciona com a velocidade angular como sendo R ômega, tá? Velocidade angular, a relação entre a velocidade angular e a velocidade tangencial. Vou marcar aqui outra coisinha para ficar bem interessante. Na realidade, essa relação ela existe tanto para o deslocamento, quanto para a velocidade, quanto para a aceleração. Então, a velocidade angular ela é designada então por esse símbolo, né, pelo ômega, tá certo? Pelo ômega. E as velocidades velocidade linear, tangencial e a angular estão relacionadas por essa equaçãozinha aí, tá bom? Muito bem, agora cabe agora a gente começar a falar um pouco sobre a aceleração. Já falamos sobre a velocidade, vamos falar agora sobre a aceleração. Então, na aceleração, a gente vai ter o seguinte: quando a gente considera a posição da partícula no ponto A, nós já falamos que ela leva o intervalo de tempo para ela sair do ponto A para o ponto B é ΔT, tá bom? Sair do ponto A para o ponto B é ΔT. Então, olhando para a velocidade, tá? No ponto A e no ponto B, a gente vê que a velocidade no ponto A tem uma componente na direção x, que aponta para a esquerda, tá bom? Vamos reforçar aqui para a gente poder, para ficar bem claro, né? Para ficar bem explícito aí. Então, lá no ponto a velocidade tem uma componente, tá bom? Vou marcar aqui marcar aqui de outra cor para ficar melhor, né? Tá bom? Marcar assim, olha, pronto. Tem uma componente Vx e uma componente y também. E lá no ponto B tem uma componente Vx, ok? E uma componente Vy. Então a gente percebe que na direção x, tanto no ponto A quanto no ponto B, a velocidade aponta para a esquerda. Mas na direção y, a velocidade no ponto A tem componente vertical para cima, a projeção, né, a componente Vy é para cima, mas no ponto B é para baixo, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar a aceleração, tá bom?
Vamos olhar agora para a aceleração. Para a aceleração de t, a aceleração instantânea, como sendo o limite, né, a própria definição, limite de, nesse caso, vai ser a velocidade no instante t mais 1 meio de delta t, que é a velocidade no ponto B, menos a velocidade no ponto A, que é v de t menos 1 meio de delta t, tá certo? Sobre delta t tendendo a zero. Então, se o intervalo de tempo que ela leva para ir de A até B é ΔT, então, considerando o tempo aqui bem no centro, ó, no ponto máximo, aqui no meio da trajetória, então eu posso muito bem chamar o instante de tempo t no ponto A de t menos 1 meio de ΔT e no ponto B de t mais 1 meio de ΔT. Na realidade, aqui o intervalo de tempo, né, t, o intervalo de tempo, vou escrever aqui melhor, só para a gente esclarecer esse ponto, né, para a gente não criar nenhuma confusão. O intervalo de tempo ΔT vai ser o tempo no instante B menos o instante de tempo no ponto A, que vai ser no instante, lá no ponto B vai ser t mais 1 meio de ΔT menos o instante de tempo no ponto A vai ser t menos 1 meio de ΔT. Então isso aqui claramente vai ser ΔT, tá bom? Então a gente só colocou a origem do tempo quando a partícula se encontra exatamente no eixo x, na posição x igual a 0 e y igual a r, tá bom? Muito bem, então o que nós vamos ter aqui? Seguindo, né? Nós podemos lembrar que esse v, podemos escrever então a velocidade no instante de tempo, a velocidade lá no ponto A, v de t menos 1 meio de ΔT. Aqui, ó, a velocidade no ponto A tem dois componentes. Tem uma componente na direção x, né, e tem uma componente na direção y. Então podemos escrever, olha, a componente Vx como sendo a projeção, né, do V, e esse ângulo aqui, se esse ângulo aqui é φ sobre 2, ΔΦ sobre 2, esse ângulo aqui também vai ser ΔΦ sobre 2, tá? Esse ângulo aqui, ó, é ΔΦ sobre 2, tá bom? É esse mesmo ângulo aqui, tá? Então eu vou marcar de caneta aqui, olha, vermelha, para ficar bacana, ó. Se esse ângulo aqui é ΔΦ sobre 2, esse aqui também é, ok? Tá bom? Bem, então eu posso escrever a componente em x de V, isso aqui na realidade vai ser Vx e chapéu mais Vy, Vx y chapéu, vai ser Vx e chapéu mais Vy j chapéu. Quem é o Vx? Vai ser V cosseno do ângulo. Aqui vai dar negativo, então vai ficar menos V cosseno de ΔΦ sobre 2 e chapéu, a componente Vx, mais a componente Vy, mais V seno de ΔΦ sobre 2 J chapéu. Da mesma, isso aqui eu escrevi na forma vetorial a velocidade, tá bom, no ponto A. Lá no ponto B vai ser a velocidade no instante t mais 1 meio de ΔT, que vai ser Vx e chapéu mais Vy j chapéu. Ou seja, olhando para a figura, né, a gente vai ter o quê? Que a componente vai ser menos V, a componente x, menos V cosseno de ΔΦ sobre 2 e chapéu. Só que aí a componente em y, enquanto que lá no ponto A a componente em y era para cima, aqui a componente em y vai ser para baixo. Então vai ser menos V seno de ΔΦ sobre 2 J chapéu. Tá? Bem,
Agora eu já tenho como expressar esse ponto, né? Eu já tenho como expressar isso aqui, ó. Vamos voltar agora para a expressão da aceleração e escrever a aceleração como sendo o limite, a aceleração A de t, como sendo limite quando ΔT tende a zero de, né, que é a expressão que a gente encontrou na outra, a expressão que a gente está trabalhando, né, vai ser V de t menos t mais 1 meio de ΔT menos V de t menos 1 meio de ΔT. Tudo isso aqui sobre, vou escrever melhor isso aqui para ficar legal, né? ΔT, ok? Muito bem. Então, o que a gente pode ver aqui? A gente percebe, né, olhando as expressões, que quando eu faço a V, quando eu faço V no ponto B menos V no ponto A, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial, a parte em I vai cancelar, não é isso? E eu vou ficar com menos V cosseno de ΔΦ sobre 2i menos esse valor. Só que menos por menos dá mais, então eles vão se cancelar, tá bom? De modo que eu vou ficar apenas esse valor aqui, olha, a parte em J, menos esse. Então vai ficar menos 2V seno, né? Então vai ficar menos. Então isso aqui vai ficar A de t igual a limite. Limite de quando ΔT vai a zero, de menos 2V seno de ΔΦ sobre 2 J chapéu ΔT. Ok? Muito bem. Então, esse resultado, a gente pode... Aqui é um 2, tá, gente? Eu vou refazer isso aqui para ficar um 2zinho bem bonitinho ali. Pronto. Bem, o que a gente deve lembrar? E aqui é um delta, né? O que a gente deve lembrar? Olhando para intervalos de tempo muito pequenos, ou seja, quando ΔT vai para zero, quando ΔT tende a zero, esse ΔΦ, esse ângulo aqui, essa abertura angular, essa abertura aqui, ó, esse arco tende a zero. Então ΔΦ tende a zero, não é? Ó? Então para ΔΦ muito pequeno, o seno de ΔΦ sobre 2 tende a ΔΦ sobre 2. Logo, o que a gente vai ter? Ó, a aceleração vai ser o limite, quando ΔT tende a zero, de quem? De menos 2V ΔΦ por 2, né? ΔΦ sobre 2, J chapéu, tá? Ou, em outras palavras, o limite, quando ΔT tende a zero, de... vai ficar aqui, olha, menos V, J chapéu, posso colocar ΔΦ, ΔT, tá? Vamos organizar ainda mais ainda, para ficar melhor de entender. Esse menos V aqui é o módulo da velocidade, o J é um vetor, é o versor direcional na direção do eixo Y. Então eu posso colocar, olha, menos V, J chapéu, fora do limite, e aí aplicar apenas o limite, quando ΔT tende a zero, de ΔΦ ΔT. Isso aqui claramente vai se transformar no menos V dφ dt J chapéu. Dφ dt é a derivada temporal da posição angular, ou seja, é a velocidade angular.
Então isso aqui eu posso escrever como sendo menos V ômega J chapéu. Guardamos então esse resultado, tá? Isso aqui é quem é a aceleração, tá bom? Vamos guardar esse resultado. Então a gente percebe aqui que a aceleração ela aponta para baixo, né? Lá no ponto, nós estamos aqui olhando no instante de t, isso aqui é t, esse instante é t menos 1 meio de ΔT, esse aqui é t mais 1 meio de ΔT. Então, o instante de tempo t, ou seja, lá no topo, tá certo? A aceleração aponta para baixo. Mas isso não é um resultado apenas desse ponto mais alto, não. Em qualquer instante de tempo, a aceleração sempre vai apontar, olha, como a gente observa aqui, a aceleração sempre vai apontar para o centro, tá ok? Nesse ponto, a velocidade é tangente, tá? A velocidade é tangente nesse ponto. Aqui nesse ponto também, aqui nesse ponto também. Mas em todas elas, a aceleração sempre vai apontar para o centro. Eu posso chegar nessa conclusão se eu lembrar o seguinte, olha, essa análise a gente fez para um ponto lá no centro, né? Esse ponto, ele é equidistante aqui, né? Ele fica aqui no meio do intervalo ΔT, esse ponto aqui, né? No meio do intervalo ΔT. Mas para esse, se eu considerar aqui um determinado intervalo, olha, um arco, né? E fizer a mesma análise, ó, tá? Se eu fizer a mesma análise, eu vou ter um arco ΔL. Aqui eu vou chamar de T menos 1 meio de ΔT. Aqui eu vou chamar de T mais 1 meio de ΔT. E aqui é um instante T. Fazendo a mesma análise, eu vou encontrar que a aceleração vai ter essa orientação aqui, ó, sempre apontando para o centro. Aqui também. Tá bom? Então esse é um resultado geral. De um modo, né, um modo conclusivo, nós podemos escrever então a aceleração no movimento circular uniforme, ela pode ser dada por menos, como a gente já escreveu, olha, menos V ômega J chapéu, tá? Ou menos, utilizando a relação entre ômega e V, lembrando que ômega é V sobre R, vai ficar menos V2 sobre R J chapéu, tá? Ou também podemos escrever menos ômega 2R J, ok? Muito bem, essa é a chamada, o módulo, né, o valor. Já que essa aceleração no movimento circular uniforme, ela aponta sempre para o centro, a gente chama então de aceleração centrípeta, né, ou módulo da aceleração centrípeta, né, a razão V2 sobre R, tá bom? Esta é a aceleração a qual todo objeto que descreve um movimento circular uniforme apenas, né, é a aceleração sobre a qual todo objeto que realiza movimento circular uniforme está sujeito. Bem, então, para finalizar nossa aula de hoje, vamos considerar o caso, né, caso mais geral do movimento circular, que é o movimento circular não uniforme. Isso aí mostra que a velocidade tangencial, a velocidade da partícula, ao longo da trajetória circular, a trajetória continua sendo ainda uma circunferência, mas ela não é, essa velocidade não é constante, tá bom? Ela não é uniforme, ok? Então, sendo assim, o que a gente pode concluir, né? O que a gente pode entender? Olhando a figura, nós podemos claramente observar que a velocidade, aliás, a posição da partícula, né, ela é dada por R. Podemos escrever que a localização da partícula é dada por R de t, que é R
cosseno de φ e chapéu mais R seno de φ J chapéu, tá bom? Olhando aqui para as componentes, tá? Componente, aqui eu tenho a componente x, tá certo? E aqui eu tenho a componente y, tá bom? Essa aqui é a componente x e essa aqui é a componente y, ok? Muito bem, então a partir disso, o que é que nós temos? Podemos escrever ainda como sendo R que multiplica cosseno de φ e chapéu mais seno de φ J chapéu, ou de forma, a forma melhor de se escrever isso, dessa forma, tá? Com φ sendo um φ de t. Lembrando que o φ é uma função da posição porque a partícula está se movimentando, tá bom? Muito bem. Bem, como é que fica então a velocidade, né? A velocidade v, velocidade v da partícula. V é um v de t, que é a derivada de r no tempo, tá bom? Então, a velocidade, a gente encontra então a velocidade como sendo a derivada temporal, né? Velocidade é igual a dr dt. Então eu vou derivar no tempo quem? Vou derivar r, posso colocar assim, olha, r que multiplica cosseno de φ e chapéu mais seno de φ J chapéu. Lembrando que esse R é o raio, a trajetória ainda é uma trajetória circular, né? Então o R é constante, pode sair. E a gente fica, olha, com a derivada, podemos escrever assim, ó, R I chapéu, que multiplica D cosseno, que multiplica D cosseno φ dt, tá bom? Lembrando que esse φ é uma função do tempo, mais j d de seno de φ dt. Ótimo, então continuando, vamos fazer isso aqui devagarinho, né, para a gente ir calculando a derivada. Vai ficar r que multiplica i chapéu, a derivada do cosseno vai ser menos seno de φ, e aí a derivada interna do seno, seno de φ, onde φ é uma função do tempo, então vai ser dφ dt também, tá? Dφ dt, ok? Mais, agora o j, a segunda derivada, derivada do seno, cosseno, cosseno de φ, dφ dt. Lembrando que esse dφ dt é o ômega, né? Então vai ficar, posso colocar o ômega daqui com o ômega do j e do j chapéu e do i chapéu, fica r ômega, que multiplica menos seno de φ i chapéu mais cosseno de φ j chapéu. Muito bem, ainda podemos melhorar, encontramos a velocidade, a partir da velocidade podemos encontrar a aceleração. Então vamos lá, a aceleração fica, a de t fica dv dt. Lembrando que nós estamos falando agora não do movimento circular uniforme, mas do movimento circular não uniforme, tá? Então aqui fica R ddt, a derivada temporal de quem? De ômega, que multiplica menos seno de φ i chapéu mais cosseno de φ j chapéu, fecha, né? Lembre-se que esse ômega, embora o φ seja um φ de t, mas como o movimento é circular não uniforme, então esse ômega, o ômega também é um ômega de t, ok? Por isso eu não pude colocar fora da derivada, ele não é uma constante como o raio, né?
Então aqui devo tomar cuidado para não colocar o ômega fora como se fosse constante. No movimento circular uniforme, esse ômega seria uma constante saída. Ele sairia da derivada como a gente fez. Ok? Então nós vamos ter, aqui seguindo a derivada vai ficar R que multiplica, eu vou abrir assim uma chave, né? Vai ficar, a derivada da primeira vai ser d ômega dt, tá? Desenhar melhor esse ômega aqui, que não ficou bonito não, tá? D ômega dt que multiplica menos seno de φ i chapéu mais cosseno de φ j chapéu. Agora vamos derivar a outra, né? A outra vai ficar mais ômega. E aí ficamos com, eu vou abrir aqui um colchete, vai ficar derivada de menos seno vai ficar menos cosseno de φ, vezes a derivada interna dφ dt e chapéu, tá? Mais o que? A derivada do cosseno vai ser menos seno de φ dφ dt j chapéu. Fechou, fechou. Tá bom? Muito bem, seguindo aí o raciocínio, né, nós vamos ter que essa aceleração agora, ela tem componentes, observe, tanto na direção x, né, a aceleração resultante tem componentes tanto na direção x, do eixo x, quanto na direção do eixo y. Tá? O que a gente vai fazer agora é simplificar essa expressão para interpretar, para ter um entendimento melhor, ok? E isso a gente vai ter como, né? Podemos escrever a aceleração a de t como sendo... eu vou reescrever a última equação para a gente não perder o raciocínio. Então vai ficar R, abre, vai ficar d ômega dt, que multiplica menos seno de φ i chapéu mais cosseno de φ j chapéu, mais ômega que multiplica menos cosseno de φ dφ dt i chapéu, mais menos seno de φ dφ dt j chapéu. Fecha, fecha. Ok? Tá. Vamos organizar então. Bem, aqui o que a gente pode lembrar das definições anteriores que a gente encontrou, a gente lembra que esse dφ dt aqui, por exemplo, é ômega, né? Aqui é ômega. O que mais que nós temos aí em comum, né? O R multiplica todo mundo, tá? Então a gente pode escrever aqui, ó, que a aceleração de t, a aceleração vetorial, ela vai ser... Então vamos ter, olha, a primeira expressão vai ficar... Vou tirar o menos de todo mundo, vai ficar menos Rzão ômega, que multiplica cosseno de φ i chapéu mais seno de φ j chapéu. Trabalhei a segunda parcela, a segunda expressão, tá? Ficou Rzão ômega vezes ômega, então ficou ômega ao quadrado aqui, ok? Menos Rzão ômega ao quadrado, cosseno de φ i chapéu mais seno de φ j chapéu. A primeira resultou em R d ômega dt, que multiplica menos seno de φ i chapéu mais cosseno de φ j chapéu. Esse R é um raio, né? É a constante. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte, olha. Eu posso incorporar ele aqui na derivada, colocar d de R ômega, e eu lembro que R ômega nada mais é do que a velocidade tangencial, né? Então, eu vou escrever que A de t vai ser menos R
ômega ao quadrado. E aí eu lembro também de outra coisa, olha que bacana. Essa expressão aqui nada mais é do que o R chapéu, o versor posição, tá? R chapéu é um vetor que localiza um ponto qualquer em cima do plano, tá? Do plano XY na figura, tá bom? É o versor R chapéu. E esse aqui é o versor velocidade, o V chapéu, tá bom? O versor velocidade, olha, seria esse versorzinho bem aqui, ó, o versor velocidade. Então eu vou escrever essa expressão como sendo, olha que interessante, olha, como sendo menos R ômega ao quadrado R chapéu mais, e aqui eu tenho dRzão, D de Rzão ômega é dV, né? Vai ficar dV dt V chapéu, tá? Então encontramos essa expressão aí. Vamos ver então o que a gente pode avançar mais, né? Então, essa expressão, ela pode ser, vamos marcar ela aqui, que ela é um resultado interessante para nós, olha. Tá? A gente vai marcar aqui a aceleração no movimento circular não uniforme, ela é composta por duas partes, né? Ela tem duas componentes. Essa aqui nós já conhecemos, que aponta, eu posso escrever ela como sendo R ômega ao quadrado na direção menos R chapéu, tem a ver com a aceleração centrípeta, tá certo? Essa é a aceleração centrípeta. E essa é uma aceleração que está na direção de V, ou seja, ao longo, ela aponta sempre ao longo da trajetória que é perpendicular, perpendicular ao raio, tá bom? E é sempre tangente à trajetória. Essa aqui é uma velocidade tangencial e essa daqui corresponde a uma aceleração tangencial. Então, a aceleração no movimento circular não uniforme é dado por uma componente centrípeta mais uma componente tangencial. No caso do movimento circular não aliás, no caso do movimento circular uniforme, dV dt dá zero, portanto a aceleração tangencial é zero. E o resultado que nós encontramos na seção anterior é apenas de que é a própria aceleração centrípeta no movimento circular uniforme. Existe uma diferença entre o movimento circular uniforme e o movimento circular não uniforme. O movimento circular uniforme, eu só tenho aceleração centrípeta, que aponta para o centro, como a gente viu, que é essa componente aqui, olha. Tá? Que é essa componente. Agora, no movimento circular não uniforme, nós temos tanto a aceleração centrípeta, que aponta sempre na direção de menos R chapéu, portanto, apontando para a origem, por isso que o nome é aceleração centrípeta, mas também uma componente tangencial que faz o módulo da velocidade variar, tá bom? Então vamos tentar visualizar esse movimento circular não uniforme, observando a figura. Então, para a gente poder visualizar, só para ter uma ideia, né? Vamos dar uma atenção para esse vídeo aqui que mostra, é um ventilador, né? Um ventilador que ele está inicialmente desligado e na sequência ele é acionado e a partir disso ele passa a adquirir, sai da velocidade rotacional zero e aí assume um movimento circular não uniforme, ele começa a acelerar até chegar na sua velocidade final e aí executando o movimento circular uniforme. Então, primeiro, ele está em repouso, executa um movimento circular não uniforme, acelerando até alcançar a velocidade máxima e depois ele passa para um regime de movimento circular uniforme. Vamos dar atenção ao vídeo. Então a gente percebe, ó, eu vou acionar, ele tá no repouso, tá bom? Ó, tá girando, mas ele vai estar no repouso. A velocidade vai sair do zero e ele vai acelerar, realizando um movimento circular não uniforme. E a partir disso ele vai depois alcançar o regime de movimento circular uniforme. Vamos ver. Vamos acionar agora.
Viu? Olha, acelerando, alcançou agora o movimento circular uniforme, olha, tá bom? Agora ele foi desacionado, ele vai novamente voltar a ter uma aceleração negativa agora, tá certo? Muito bem, então a gente encerra a nossa aula de hoje, tá bom? E espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, um conteúdo bonito, né? Muito bacana, que tem a ver com aplicações do movimento circular, tá? A equação, as equações de movimento no espaço, né? Bi e tridimensional, e a gente considera agora o caráter vetorial dessas grandezas, tá bom? Então, bom proveito